Oi, oi, Alice Esquilante falando, e hoje eu vou começar uma nova série nesse canal que vai envolver um pouco dos meus conhecimentos sobre chakras, centros de energia, e como a gente pode relacionar isso com o yoga, com a dança, e como fazer disso um processo de autoconhecimento e de transformação. Eu gosto muito de trazer esse tema nas minhas aulas porque, para mim, no meu processo, foi assim muito transformador, a partir do momento em que eu comecei a perceber a relação que o meu corpo tem com a minha mente e a relação que a minha mente tem com o meu corpo. E como os dois estão relacionados, eu consigo usar do corpo para transformar minha mente e da mente para transformar meu corpo. Qual que é a grande sacada? O que conecta a mente com o corpo e o corpo com a mente é energia. E os chakras são centros de energia. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar esses nossos centros de energia, a gente literalmente faz essa ponte, né, de transformação. Então, se eu trago posturas adequadas para fazer um tipo de transformação na minha mente e eu coloco a minha intenção, a minha energia ali, isso começa a mudar meus padrões. O sistema de chakras foi um sistema que abriu minha cabeça para isso. Então o vídeo de hoje é para explicar um pouquinho de cada um dos chakras, e aí a partir do próximo vídeo eu vou trazer práticas específicas de yoga para trabalhar um pouquinho dessa energia e práticas específicas de dança, né, seja com improviso, seja com coreografia, para trabalhar também essa energia. Lembrando que chakra, centro de energia, né, ele é a intersecção entre canais energéticos que a gente tem pelo corpo. Então, a gente tem canais de energia, assim como a gente tem canais de circulação de sangue, por exemplo, né? Então, a gente tem nosso sangue circulando através de veias e artérias, e a gente tem nossa energia circulando através de canais energéticos. Onde tem pontos de intersecção entre esses canais de energia é o que a gente chama de chakra. A gente tem milhares deles pelo corpo, mas tem os nossos 7 principais, e eu vou falar de 6. Então a gente começa com o primeiro chakra, que é o nosso chakra básico, também chamado de Muladhara Chakra, que se encontra ali na base da nossa pelve, né, no nosso períneo ali. Esse chakra, ele tá ligado com o elemento terra, né? Então, o elemento terra, que é o que nos conecta aqui com a materialidade. Quais são as características do elemento terra? É estabilidade, é força de sustentação. Quando a gente tá com esse chakra em equilíbrio, a gente, em primeiro lugar, sente uma sensação de segurança. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de sair na rua, eu não tenho medo de fazer alguma coisa, né, de, sei lá, me expor, sabe? Eu não tenho medo de agir, eu não tenho medo de viver nesse mundo, sabe? Por que eu não tenho medo? Porque eu tenho estabilidade e sustentação. A minha mente, ela se sustenta. Eu tenho uma ideia e eu consigo sustentar ela para materializar. Eu não tenho uma ideia, tenho medo e fujo dela, sabe? Ou seja, minha mente, ela é estável. E a mesma coisa reverbera no corpo, né? Então, quando eu tenho um corpo que é instável, que não consegue parar em pé, a minha mente naturalmente vai estar instável. E aí a gente vai subir, a gente vai para o nosso Swadhisthana Chakra, que é o chakra sexual, o segundo centro de energia, né, que está aqui na região sexual, né, um pouquinho para cima ali, a região do baixo ventre. E esse chakra, ele tá ligado com o elemento água, que já tem qualidades completamente diferentes da terra, né? A água não tem estabilidade, a água, ela é o contrário, ela é volátil, e essa é a qualidade da água, a qualidade de conseguir se moldar às situações, a capacidade dela de fluir, ela consegue fluir por conta dessa maleabilidade que ela tem, por conta dessa resiliência que ela tem, né? A capacidade de se adequar às situações. E aí a gente já traz para a questão da mente, né? O quanto que a minha mente, ela consegue se adaptar, o quanto que ela não está em desequilíbrio com demais de elemento terra, que chega a ser rígido, e aí eu não tenho água, né? Eu enrijeço tanto
que sai da questão da estabilidade da terra e eu vou para um lugar de rigidez que não consegue fluir. Então eu quero um negócio, eu não tiro a minha cabeça daquele negócio e daí eu não consigo viver, eu não consigo abrir minha mente para outras possibilidades porque eu não tenho fluidez. Isso se reverbera no corpo, um corpo rígido, que não tem água, que não tem fluidez. E além disso, a água está ligada com as nossas emoções. Já existem estudos que provam que a água tem memória. Eles falam de um jeito poético, né? Mas estudos que provam que a água, as moléculas da água, elas se moldam de acordo com o tipo de emoção que a gente deposita nela. Se eu deposito, né, emoções positivas, de amorosidade, de carinho, a água ela fica com moléculas que parecem aqueles floquinhos de neve de filme, sabe? E se a gente deposita emoções, né, negativas, de ódio, de raiva, ela fica totalmente deformada. Imagina isso dentro do nosso corpo, que é 70% água, pelo menos. Como que os meus pensamentos influenciam na qualidade da molécula da minha água. E os pensamentos, eles estão ligados a emoções, né? Se eu penso alguma coisa negativa em relação a mim, eu tô literalmente intoxicando o meu corpo. E aí o que acontece? Essa região do quadril, da pelve, que é a região onde esse chakra está, ela tende a enrijecer quando a gente não libera as emoções. Quando as emoções não o quê? Não fluem. Quando eu seguro as emoções para mim, eu não deixo elas passarem, porque essa é a natureza das emoções, é passar, né? Vem uma tristeza e ela passa. Agora, se vem uma tristeza e eu seguro essa tristeza, eu fico com ela, que eu congelo essa água, ela não flui e ela trava toda a minha capacidade de sentir prazer, que está totalmente ligado com a nossa sexualidade, não só prazer no sexo, mas prazer de viver. Ela bloqueia a minha vitalidade, a minha vontade de viver, o meu tesão pela vida. E o sentimento que bloqueia esse chakra é o sentimento de culpa. Então, quando eu me sinto culpada, que eu me prendo, eu me fecho. E aí a gente sobe para Manipura Chakra, que é um centro energético que está ligado aqui no nosso abdômen, né? Ligado com o elemento fogo. A primeira qualidade que a gente vai trazer aqui é a da transformação. O que o fogo faz? Ele transforma alguma coisa em cinzas. Essa capacidade de transformar, quando a gente traz para nossa questão de indivíduo, né? Ele está ligado com a nossa capacidade de fazer, de agir, que tem ligação direta com o quê? Com o meu poder pessoal. Se eu não tenho poder pessoal, se eu não acredito na minha individualidade, eu não consigo fazer. Eu tenho vergonha, que é o sentimento que bloqueia esse chakra. Quando eu tenho vergonha desse indivíduo que eu sou, eu não consigo fazer, porque eu não confio, eu não acredito nisso aqui. Então, esse chakra, ele tá muito ligado com a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, o meu poder pessoal, a minha capacidade de fazer. E aí, quando a gente sobe para Anahata Chakra, que é meu chakra cardíaco, a gente começa a entrar num campo um pouquinho mais sutil. Então, eu gosto de falar que os 3 chakras de baixo, eles são os chakras que estão ligados à matéria, a tudo que é mais palpável e o que está ligado com a minha individualidade, né? A minha sensação de segurança com o mundo, a minha relação com o mundo, as minhas emoções e a minha individualidade, a minha capacidade de agir. Sim? Então, até agora a gente está falando da pele para dentro. Quando a gente entra aqui em Anahata Chakra, o nosso 4º centro energético, a gente começa a trazer um olhar para fora, né? Quando a gente fala em coração, a gente pensa em quê? Pensa em amor, amorosidade. E aqui a gente está falando de uma amorosidade para com o outro, né? Enquanto Manipura fala sobre amor próprio, amor comigo mesmo, Anahata Chakra fala da relação de amor com o outro. E aqui a gente tem o quê? Tem elemento ar. O elemento ar, uma relação que eu gosto muito de trazer, foi uma relação que eu fiz, mas que faz sentido, pra mim pelo menos. Elemento ar, qual que é a qualidade do elemento ar? Transparência.
Primeira qualidade, transparência. Você consegue enxergar tudo através do ar. Você não enxerga através da terra, você não enxerga através da água, enxerga mais com deformações, né? E você não enxerga através do fogo, mas você consegue enxergar através do ar, né? O que tá na minha frente aqui eu enxergo. Eu só não enxergo se tem água ou terra no meio do meu caminho, né? Se tem muita areia ou se tem neblina. Mas se tá só ar, eu consigo enxergar. E além disso, né? Ele tem o que? Ele tem leveza. O ar é muito leve. Essas são as qualidades do amor, né? Quando eu amo de verdade, eu sou transparente. Quando eu amo de verdade, eu não preciso esconder. E quando eu amo de verdade, é leve, não é pesado, sabe? O peso que vem, ele vem por conta de paixões, que a gente acha que é amor, e paixão é emoção que é densa, que é água, que não tem nada de errado com ela, mas ela tem outros tipos de forma de lidar. E outro tipo de manifestação. Quando a gente ama, tudo fica leve, porque tudo tá transparente e porque tudo tá alinhado com esse elemento ar. É a partir desse lugar que a gente deve se conectar com o outro, né? Num lugar de amorosidade, de transparência, de verdade e de leveza. O sentimento que bloqueia esse chakra é o sentimento de rancor, quando eu guardo mágoa e aí eu bloqueio a minha relação com a outra pessoa. Eu não consigo mais olhar para ela com amorosidade. Eu olho para ela com rancor. Daí a gente sobe então para Vishuddha Chakra, nosso chakra laríngeo, nosso sexto centro energético, que está ligado com um elemento que é ainda mais sutil que o ar, que é o espaço. O espaço não é um elemento que a gente consiga ver, e não é um elemento que a gente consiga sentir como o ar. O ar eu não vejo, mas eu consigo sentir, né? O vento, eu consigo sentir. Agora, o espaço eu não consigo sentir, mas eu consigo compreender a existência dele. Por quê? Porque é no espaço que tudo acontece. E na tradição védica, no yoga, a gente entende o espaço como um elemento da natureza. Comecei aqui em Anahata a trabalhar minha relação com o outro. Aqui em Vishuddha é a minha capacidade de expressar. Não é só a minha relação, mas é como eu me expresso. Como eu consigo colocar a minha individualidade para o mundo. Como eu consigo ocupar espaço. E aqui, ocupar espaço, eu não estou falando só do espaço físico no sentido do corpo, né? De dançar, por exemplo, de ocupar espaço. Eu tô falando de ocupar espaço no sentido do som também, né? Quando eu falo alguma coisa, eu tô ocupando o espaço da sala. Eu chamo a atenção. O que bloqueia esse chakra aqui é a mentira. Quanto mais eu minto, né? E aqui a gente entende omissão também como mentira, eu tô bloqueando esse chakra, ou o contrário, eu acabo mentindo e omitindo porque eu tenho um bloqueio. E aí a gente sobe para o último chakra que eu vou trazer aqui, que é Ajna Chakra, o nosso centro energético, a gente chama de frontal, nosso chakra frontal, é o sexto chakra, é o ponto que está ligado com o equilíbrio dos elementos em mim. Então, uma coisa é eu ter elemento terra equilibrado, outra coisa é eu ter elemento água equilibrado, fogo, ar, espaço. Outra coisa é eu conseguir ter a habilidade de equilibrar todos esses elementos em mim. Um outro nome para esse ponto é o que a gente chama de terceiro olho, né? Que é o olho da intuição. É aquele que consegue ver para além dos elementos da natureza, para além do que é palpável aqui na Terra. E uma coisa muito interessante é que essa área, né, do nosso cérebro, a área pré-frontal, que está ligada, que está bem no centro da nossa testa, é a área que está ligada com a nossa tomada de decisão e com a nossa capacidade de concentração. E concentração nada mais é do que tomada de decisão, né? Eu escolho me concentrar em alguma coisa e eu mantenho a minha atenção ali. Então, a relação entre capacidade de escolha, habilidade de escolha e a concentração, ela é direta. E não à toa, esse centro energético, ele é o mais sutil de todos. Porque aqui não adianta só eu ver, não adianta só eu perceber, eu preciso conseguir me harmonizar, me equilibrar e escolher a partir disso tudo. Eu tomo a consciência. A tomada de consciência, a tomada de decisão não é uma coisa palpável, né? Ela é uma coisa sutil. Quem que toma a decisão? Você consegue falar? Não é seu corpo que toma a decisão. É um lugar muito sutil da mente. E isso abre a nossa conexão com algo muito mais sutil, que é o quê? A espiritualidade. A nossa conexão com o que a gente não consegue ver, mas que tá aí. Então, esse foi uma pincelada aí dos
6 chakras que eu vou estar trabalhando. A partir do próximo vídeo aqui nesse canal, eu vou trazer práticas, então, ligadas à dança e ao yoga, que vão ajudar a gente a nos harmonizar e entrar em contato com essas qualidades. Então, se você gostou desse tema, desse conteúdo e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações para receber quando for vir o próximo vídeo. E não esquece também de curtir e compartilhar esse vídeo com quem você achar que vai gostar do conteúdo, né? Um beijo no coração e até mais!